Olá, amigos, amigas. Como é bom podermos compartilhar conhecimentos, experiências, atitudes que constroem, que edificam, que trazem esperança para a nossa vida como pessoas e sociedade. No programa Castelo Forte, temos como objetivo compartilhar e promover aquilo que ajuda, colabora, aquilo que podemos dizer que merece ser também destacado. Hoje nós vamos conversar sobre liderança na igreja, especificamente a partir da Igreja Evangélica de Confissão Luterana aqui no Vale do Taquari, e temos a oportunidade, o privilégio de termos conosco o pastor sinodal do Vale do Taquari, da ISLB, pastor Gilcinei Tetzner, que foi empossado nesta função no início deste ano, e hoje ele quer conversar conosco. Nós vamos dialogar sobre um pouco da sua história, um pouco também sobre como alguém chega a essa função dentro da nossa igreja e a sua visão sobre o trabalho da ISLB aqui no Vale do Taquari. Pastor Gilcinei, muito obrigado pela sua presença, aliás, já pela segunda vez, numa outra oportunidade sobre um outro tema. Você agora está na função de pastor sinodal da ISLB, aqui no Vale do Taquari. Convido para que você compartilhe conosco um pouco da sua trajetória pessoal, qual a sua história dentro da igreja até chegar a esse ponto, essa função, e também como é que uma pessoa é escolhida e eleita para esta função dentro da ISLB. Tudo bem com você? Pastor Eric, tudo bem? É um prazer muito grande poder conversar contigo aqui no programa Castelo Forte. Prazer muito grande conversar também contigo, que nos acompanha aqui neste programa tão bonito de entrevista, também de reflexão. Pastor Eric, eu sou natural do Espírito Santo, a minha família toda é de lá, meus pais, tios, primos ainda residem lá, e sempre que as pessoas perguntam, mas como é que você chegou a ser pastor na SLB? E a minha resposta é mais ou menos assim, olha, para mim foi um caminho natural dentro da igreja, dentro do desenvolvimento da minha fé, da inserção comunitária. Desde muito pequeno nós morávamos lá no interior do Espírito Santo, a cidade hoje é Vila Valério, e domingo de manhã o programa que nós tínhamos era pegar o caminhão do pai e nós irmos então para a igreja para a participação do culto. Esse era indiscutivelmente o nosso programa. E o meu pai e a minha mãe sempre foram pessoas muito ativas na comunidade lá, inclusive assumindo papéis de liderança, presidente de comunidade, presidente de paróquia, e a família toda tomou assim, a partir da sua fé, do testemunho dos pais, a igreja e a vida na igreja como algo muito especial, como algo central para nós. Então fui para o ensino confirmatório aos 13 anos, e o ensino confirmatório ele tinha uma coisa muito bonita, que nós morávamos nessa fase da minha vida na cidade de Barra de São Francisco, e lá nós não tínhamos comunidade, apenas um ponto de pregação. Apenas de 15 em 15 dias o pastor vinha lá e numa das casas dos membros celebrava o culto. E o ensino confirmatório era realizado na casa da Dona Nilza. A Dona Nilza, uma pessoa maravilhosa, que deu sempre um testemunho muito bonito. E nós então sentávamos à mesa, eu e o meu colega de ensino confirmatório, e ali então nós passávamos 1 hora por semana com a Dona Nilza, que transmitia para nós esse conhecimento, transmitia para nós em palavra, em testemunho, as coisas bonitas a respeito de Deus. Quando chegamos no final do ensino confirmatório, eu tinha assim aquela visão simples de uma adolescente de achar bonito ser pastor, né? Eu dizia assim, olha, isso é uma coisa muito bonita, uma coisa muito especial. E eu disse então no final do ensino confirmatório, olha pastor, eu acho que eu vou querer ser pastor também nessa igreja. E aí o pastor disse assim para mim, então eu vou te escolher um lema, um versículo bíblico lema para ti, especialmente por causa dessa vontade. E aí ele me deu a palavra de 2 Timóteo 4,16, onde está escrito assim, tenha cuidado de ti mesmo
e dos teus ensinamentos, porque fazendo assim, você salvará tanto a ti mesmo, quanto aqueles que te ouvem. E esta palavra ficou guardada no coração. Muitas transformações a gente passa na vida, mas quando chegou lá a idade certa, estava com o ensino médio concluído, surgiu a oportunidade e eu vim então para São Leopoldo para cursar teologia. Isso foi no ano de 98, no final de 2003, concluí o curso de teologia. Depois de concluído o curso, nós fazemos então na ISLB o período prático de habilitação ao ministério. Este eu realizei na cidade de Nova Petrópolis. Foi o período de 1 ano, muito bonito. E no dia 13 de janeiro de 2005, então eu desembarquei na cidade de Estrela para atuar ali como pastor. Muito interessante. Obviamente você e também a sua esposa se sentem muito bem aqui no Rio Grande do Sul e nessa região. Pastor Gilcinei, se você puder explicar para nós como funciona, como acontece a escolha de uma pessoa para ocupar uma posição de liderança e também comentar um pouquinho quais são as funções de um pastor sinodal. Alguns às vezes comparam com a função de um bispo na Igreja Católica. Então, como se chega a essa função e o que essa pessoa faz? Quais são as suas incumbências? Então, na ISLB, a participação dos membros das comunidades nas decisões é uma marca que nós temos. Seja no âmbito comunitário, não é o pastor, a pastora que toma as decisões sozinhos. Pelo contrário, nós temos lideranças do povo que assumem a função de presidente, tesoureiro, secretário, de conselheiro, de coordenador de algum ministério, de algum departamento na comunidade. O envolvimento de pessoas representantes do povo nas decisões é uma marca que nós temos na nossa igreja. E isso perpassa todos os âmbitos, todas as instituições, os níveis que a gente tem dentro da igreja. Então, em nível sinodal, funciona da seguinte forma que o pastor sinodal, a pastora sinodal, ele é eleito na Assembleia Sinodal para um período de 4 anos. Mencionaste antes que às vezes a gente usa a imagem católica, né, para explicar o que é um pastor sinodal. De fato, a gente tem algumas funções semelhantes à função do bispo. No entanto, por causa da nossa estruturação de igreja, há também grandes diferenças. O cargo, a função do bispo, por exemplo, é vitalícia, até que ele seja chamado para uma função menor. Para nós, não. Somos eleitos para um período de 4 anos. É possível ainda uma reeleição. Foi o caso do pastor Marcos, né, que nos antecedeu nessa tarefa. E quem vota, então, quem escolhe, são as 59 comunidades, no caso do nosso sínodo, um representante leigo de cada comunidade, mais os representantes dos setores de trabalho dos sínodos, mais os colegas de ministério, pastores, pastoras, diáconas, catequistas, missionários, que atuam na área do sínodo. Então são aproximadamente, no caso do nosso sínodo, 120 pessoas que elegem para um período de 4 anos, então, o pastor sinodal. E um detalhe muito importante, um detalhe muito bonito, que gosto muito de frisar, que na igreja, na nossa ISLB, ninguém pode se candidatar à função de pastor sinodal. As pessoas podem aceitar indicações. Então, as comunidades se reúnem, fazem a reflexão, imaginam, olha, pensamos que seria interessante que tal ministro, tal ministra seja indicado para pastor sinodal. Fazem sua indicação, o pastor, a pastora vai dizer se aceita ou não essa indicação, e aí então se faz a eleição dentre os que aceitam a indicação para a função do pastor sinodal. De fato, é bem interessante essa colocação de que não é a própria pessoa que se candidata, ela não, digamos, não faz campanha por si, mas ela é indicada por outros e depois ela pode então concorrer, digamos assim, nessa assembleia. Pastor Gilcinei, quais são assim algumas tarefas, a função
de um pastor, uma pastora sinodal? E especialmente aqui no Vale do Taquari, como é que você percebe a sua atuação, as ênfases, digamos assim, desse trabalho? Então, o pastor sinodal e o próprio sínodo, né? Então a diretoria do sínodo e também o conselho sinodal, tem entre as suas funções supervisionar e acompanhar o trabalho da igreja que acontece aqui na região. É um trabalho então de acompanhamento às comunidades, acompanhamento às paróquias, na realização da missão, na divulgação do evangelho. Outra tarefa muito especial que recai sobre o pastor sinodal é a tarefa de acompanhar, de visitar, de se colocar ao lado dos ministros e das ministras da igreja, ou seja, pastores, pastoras, diáconos, catequistas, missionários, missionárias. O pastor sinodal tem a tarefa de ser, assim costumamos dizer entre nós, pastor dos pastores, ser ali aquela figura poimênica que se coloca ao lado dos pastores e pastoras da ESLB. Outra função do pastor sinodal, do sínodo, da diretoria, é zelar pela unidade da igreja aí em âmbito sinodal. Nós somos 59 comunidades aqui no Vale, essas 59 comunidades estão agrupadas em 15 paróquias, e como a própria palavra sínodo tem no seu significado caminhar juntos, o objetivo é, de fato, que essas comunidades tenham um testemunho em comum. Não é assim que cada um faz a sua missão como bem entende, né? Existe assim um planejamento que deve ser seguido de maneira unitária, de maneira conjunta. E a função do pastor sinodal é, em parte, colaborar para que essa unidade aconteça. E claro, talvez a maior função do sínodo e do pastor sinodal é colaborar para que haja um bom andamento da missão, do ensino cristão nas comunidades, da formação bíblico-teológica das pessoas, para que a igreja possa dar, digamos assim, até mesmo com eficiência, um bom testemunho cristão e faça assim a boa divulgação do evangelho na sua área de abrangência. Então, assim, apenas recapitulando essas funções: supervisionar o trabalho da igreja, acompanhar pastoralmente ministros e ministras, zelar pela formação, pela missão das comunidades e ainda junto com isso, zelar pela unidade, pelo testemunho conjunto da igreja aqui no Vale. Muito bem. Pastor Gilcinei Tetzner, como funciona também a relação das comunidades com a Igreja Nacional? A ESLB tem um aspecto nacional, uma liderança, presença nacional. Como funciona isso? Onde o pastor sinodal se insere nessa ligação, digamos assim? As comunidades, elas estão agrupadas em paróquias, as paróquias formam os sínodos e os 18 sínodos da igreja formam então a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, formam a nossa ISLB. A ISLB, ela funciona como um grande chapéu para todas as nossas comunidades. No seu estatuto consta, no artigo 7, que as comunidades, as paróquias e os sínodos devem observar nos seus estatutos e no seu trabalho as normas e diretrizes adotadas pela igreja. Da mesma forma, as comunidades, paróquias e sínodos, elas têm a tarefa de adotar algumas questões de unidade, algumas ações que a igreja realiza a nível nacional. Por exemplo, realizamos de maio a setembro de cada ano a campanha nacional de ofertas para a missão da ESLB. É uma proposta que surge a partir das comunidades deficitárias na ESLB, financeiramente falando. A ESLB transforma isso numa ação e devolve essa ação para as comunidades. Então, o pastor sinodal e o próprio sínodo, em grande parte, tem a tarefa de ouvir das comunidades quais os seus anseios, quais as suas dificuldades
e levar isso adiante para a ESLB, para que isso seja transformado de novo em ações que voltem e beneficiem as comunidades. Então o pastor sinodal, ele, em grande parte do seu trabalho, ele faz este vínculo entre o anseio das comunidades e entre os programas que vêm da direção nacional da igreja. Então nós temos este vínculo, né, que se dá especialmente através das lideranças das igrejas, presbíteros, presbíteras, também os ministros e ministras. Pastor Gilcinei Tetzner, pastor sinodal do Sino do Vale do Taquari, da ESLB, que está no seu primeiro ano nesta função. Ainda nesses últimos minutos aqui do nosso diálogo, pastor Gilcinei, gostaria que você comentasse conosco um pouco da sua visão aqui do trabalho da ESLB no Vale do Taquari. Quais são talvez alguns desafios que você vislumbra, alguns focos, digamos assim, daquilo que você considera importante, fundamental para os membros da ESLB no Vale do Taquari? Nós temos caminhado na ESLB há um bom tempo e nesta caminhada a gente vê cada vez mais presente o anseio da igreja se tornar efetivamente missionária. A ESLB, ela não pode ser como algo que pertence a um grupo restrito de pessoas, mas a igreja ela tem que se ver, tem que se projetar como uma igreja que conta com essas pessoas que a ela pertencem, que são seus membros, para realizar a sua missão para fora, para ganhar cada vez mais pessoas para Deus através do Evangelho. Então, como sínodo e como pastor sinodal, vejo que nós temos que cada vez mais conscientizar os membros para esta tarefa missionária que nós temos, que nos é confiada por Deus, e cada vez mais dizer às pessoas das cidades onde nós moramos: olha, aqui você tem lugar. Esta igreja, na qual hoje nós aqui estamos apresentando, é também para você. É um lugar muito bonito para você vir louvar, orar, para você escutar a palavra de Deus, para você viver em comunhão com Ele. Então, penso que a gente tem que transformar cada vez mais em ações práticas na área da formação, na área da evangelização, na área da comunhão, da liturgia, enfim, da comunicação, para que a gente consiga esse objetivo: conscientizar aqueles que pertencem à nossa igreja para a tarefa missionária e assim termos cada vez mais pessoas aderindo ao Evangelho e fazermos isso de maneira conjunta, como a palavra sínodo nos ensina. Ainda nesses últimos momentos aqui do nosso programa, se você puder comentar sobre um evento que está surgindo dentro do calendário, não só aqui do Brasil, mas a nível mundial, que é o ano de 2017. Talvez só uma pincelada rápida, o que está por vir, qual é o sentido, o significado do ano de 2017 para os luteranos. 500 anos atrás, portanto em 1517, o movimento da Reforma trouxe mais uma vez à tona o Evangelho, e Martim Lutero, o reformador, queria que esse Evangelho chegasse ao maior número de pessoas possível, para que muita gente conhecesse o Deus do amor, o Deus da vida, o Deus que cuida de nós por meio de sua graça. Em 2017 nós vamos comemorar os 500 anos da Reforma, e aí nós estamos pensando na realização de um grande evento aqui no Vale do Taquari, onde a gente possa se reunir com um grande número de pessoas, um dia sinodal da igreja, e além disso, ainda mais uma série de pequenos eventos ou grandes eventos para marcar essa data tão bonita, meio milênio da Reforma, algo que nós queremos deixar muito fortemente marcado. Muito bem, muito obrigado. Vamos aguardar e também colaborar para que de fato seja um momento marcante, que aliás está sendo construído e pensado em muitos países pelo mundo afora. Muitos lugares estão já
lembrando dessa data. Pastor Gilcinei Tetzner, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Castelo Forte. Desejamos que a graça, a proteção de Deus lhe ajude e proteja nessa tarefa tão importante de pastor sinodal da ISLB no Vale do Taquari. Muito obrigado e até uma outra oportunidade. Muito obrigado, pastor Eric. A paz de Deus seja contigo. A paz de Deus seja com todos nós. Amém. Olá, amigos, amigas, irmãos na fé em Jesus Cristo. Nós queremos ter esse segundo momento aqui no programa Castelo Forte, momento de reflexão a partir da palavra de Deus. Nós refletimos especialmente no mês de junho aqui na comunidade evangélica de Lajeado sobre uma palavra que é abrangente, uma palavra que toca todos os aspectos da nossa vida, que é a palavra generosidade. Generosidade é um jeito de pensar, de sentir, de agir. Generosidade nós podemos entender que é aquele desejo, aquela disposição de praticar a bondade, de repartir, de ser uma pessoa que tem um coração aberto e também mãos que estão abertas e estendidas. Lá na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele fala às pessoas numa situação que precisavam da ajuda, precisavam de ofertas para que pudessem ter comida, pudessem sobreviver numa situação de crise e necessidade. E Paulo diz, nessa motivação para a generosidade, que Deus pode dar muito mais do que vocês precisam para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam e ainda mais do que o necessário para fazer todo tipo de boas obras. E Deus, que dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita, como resultado da generosidade de vocês. Nós podemos pensar que tudo que a gente tem é simplesmente fruto do nosso trabalho, do nosso esforço e é tudo para nós. Ou nós podemos também olhar para aquilo que nós temos, seja inteligência, conhecimento, dinheiro, bens materiais,
e dizer: puxa, como eu tenho sido agraciado, como eu tenho recebido oportunidades, quanta coisa boa eu tenho em minha vida. O apóstolo Paulo nos lembra que Deus é a fonte de sementes. Sementes nós podemos entender que é tudo aquilo que nós podemos usar para que produzam o bem, produzam aquilo que precisamos para a vida. Deus é generoso e nos concede muitas sementes. Deus nos concede capacidades, oportunidades, inteligência, força física e muito mais, para que nós possamos nos sustentar, possamos viver, ter uma vida com dignidade, mas também para que nós possamos semear adiante. Vejam que a generosidade de uma pessoa pode ter um impacto, pode fazer algo que não imaginamos, o tamanho desta influência, deste bem na vida de outras pessoas. Amigo, amiga, que grande alegria é podermos não só usufruir daquilo que nós temos na vida para o nosso bem, mas também podermos semear generosamente para que isto produza muitas coisas boas. E certamente a nossa generosidade, motivada pela graça de Deus, pode ser algo que toca, que inspira, que alegra muitas pessoas. Que nós possamos refletir naquilo que temos recebido na vida de Deus, de muitas outras pessoas, pessoas que vieram antes de nós, pessoas que estão ao nosso lado, e que assim possamos também repartir, ensinando, colaborando, dando tempo, dando também do nosso dinheiro, para que a nossa generosidade seja usada por Deus para fazer a sua obra na vida de muitas pessoas. Que Deus nos dê um coração generoso, olhos que enxergam a sua bondade e também um coração que percebe onde nós podemos ajudar, repartir e abençoar outras pessoas. Que Deus, na sua graça, nos sustente e nos dê muitas sementes para compartilharmos com outras pessoas. Amém.